Eu adoro falar de saúde, né, gente? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de prevenção, qualidade de vida. E o Ramon traz sempre essa proposta, né? Por isso que você sempre separa um tema, né, Ramon? Para poder trazer como orientação. É verdade. E para emendar aí, né? No último programa a gente falou sobre a parte imunológica, né? As doenças respiratórias do inverno. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças inflamatórias, que também tem tudo a ver com as doenças respiratórias, né? Muitas das nossas sinusites, né? As próprias bronquites, no caso, já é uma doença respiratória alérgica, tem a rinite, acomete muito nesse período. Mas eu não vou falar só das doenças respiratórias, não. Vou falar de todas as doenças inflamatórias. Flaviana, tem dados estatísticos recentes mostrando que a maioria dos problemas de saúde grave da sociedade, inclusive que levam a óbitos, elas partem de alguma doença inflamatória crônica. Então, quer dizer, se a pessoa tem uma doença inflamatória crônica, ela pode estar desenvolvendo um problema ainda maior, né? A gente sabe, por exemplo, que as artrites, né, que são as inflamações das nossas articulações, pode ser aí do tornozelo, pode ser do joelho, pode ser dos dedos das mãos, do ombro, do quadril, tão frequentemente, né, e que também pioram nesse momento aí do inverno, do momento do frio. Essas doenças, quando não bem tratadas, né, e quando elas permanecem por muito tempo naquele organismo, podem trazer consequências mais graves, como, por exemplo, as artroses, né, que são aí já as degenerações, o desgaste popularmente conhecido. Pode ser oriundo de quê? De uma inflamação crônica que se estendeu ou repetiu várias vezes e aí vai agravando. Então, as doenças inflamatórias são muito preocupantes, que acometem aí a sociedade como um todo, né? As doenças inflamatórias podem atingir o músculo cardíaco, trazendo aí cardiopatias severas, levando aí a óbitos e a doenças mais graves mesmo, né? E não para por aí, doenças neurológicas também começam na parte inflamatória. Então, inibirmos a inflamação, tratarmos os processos inflamatórios de início é muito importante. E nada melhor, Flaviano, do que a gente utilizar os recursos naturais. E a gente sabe que hoje o que pode inflamar o corpo, quando é uma inflamação crônica, é a chamada inflamação espontânea, né? Ou seja, a pessoa não fez nada e começa a doer ali no ponto, ou seja, surgiu uma inflamação. Esse tipo de inflamação se dá normalmente por causa dos hábitos ou dos maus hábitos que a pessoa traz na sua vida. Então, desde o sedentarismo, né, a falta de atividade física, mas também a pouca ingestão de água e o principal, os hábitos alimentares, as pessoas que comem mais os produtos alimentícios processados, ultraprocessados ou embutidos, favorecem os processos inflamatórios como um todo. Então, um problema inflamatório do coração pode surgir na alimentação? Claro que sim. Então, nós precisamos melhorar os nossos hábitos. Então, quando a gente cuida aí de nos alimentarmos bem, e o que a gente precisa alimentar? Comida de verdade, né? É a verdura folhosa, são os legumes, são as carnes, são os ovos. De um modo geral, têm um poder anti-inflamatório. Enquanto os produtos alimentícios, todos eles, né? Ah, mas eu como só uma vez por dia. Então, tem que medir aí para ver se isso já é muito para você ou se o seu organismo lida bem com isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque se a gente estimula um processo inflamatório, a gente pode estar estimulando algo grave no nosso organismo. Tem dica de como prevenir, principalmente que a gente está falando do período de frio, né? Esmondite, né? Rinite, sinusite, né? Tem dica de alimentação ou de hábito diário, né? Para tentar prevenir isso? Com certeza. E evitar que a situação se agrave? Ramon? Exatamente, né? Uma boa proposta. Claro que nós, em consultório, nós temos protocolos ali muito dedicados, né, a cada paciente, individualizados. Mas desde, como eu falei, comer comida saudável, mas uma proposta bem legal para esse período do inverno são os chazinhos, Flaviano. Os chás são propostas interessantes. Ah, mas o chá, eu posso me tratar com o chá? Não, o tratamento tem que ser feito pelo profissional especialista em plantas, que vai colocar na dosagem certa as plantas corretas para você. Mas você, ao utilizar de chás, né, de uma maneira esporádica, eu sempre falo que quem gosta de chás, ou quem adota o uso de chás, não deve tomar mais do que isso da mesma planta, mais do que 3 xícaras por semana. Isso mesmo. Se você gosta de um chazinho de melissa, ou de camomila, ou de hortelã, ou de erva cidreira, que ela seja no máximo 3 vezes por semana, para não correr o risco aí de gerar efeitos
como a atafilaxia, né, que é quando o seu corpo acostuma com aquela planta e pode até gerar efeitos colaterais. Mas os chazinhos têm propostas maravilhosas. Você citou aí algumas ites, né, que é exatamente o tema do programa, as inflamações e agora do aparelho respiratório, para a gente se prevenir melhor. Então tem plantas como a melissa, né, a Melissa officinalis, que é chamada de erva cidreira. Tem também a falsa erva cidreira, que é a Lípia alba, que de falsa só tem no nome, uma planta maravilhosa. Essas duas plantinhas, por exemplo, né, tanto a Lípia alba quanto a Melissa officinalis, são plantas com efeito anti-inflamatório maravilhoso, né? Todas duas são preventivos de resfriados, gripes, sinusites, né? Você pode estar tomando um chazinho ali, se for um adulto sem comorbidade, até 3 vezes por semana. Um chazinho ali, claro que sem aditivos químicos e nem açúcar, né? E essas plantas são saborosas, né? Tem um chá muito palatável. Você pode estar tomando e já pode prevenir aí processos gripais, pode ajudar o corpo a desinflamar e mais, né? A melissa, por exemplo, e também a falsa erva cidreira tem um poder digestivo muito bom, ajuda na digestão. Mas para além dessas plantas, eu gosto muito de propor os temperos e especiarias naturais. Dentre eles o chá de açafrão. O chá de açafrão tem um poder de melhorar a nossa imunidade, tem um poder anti-inflamatório como poucas plantas e poucos medicamentos conseguem. Olha só, o açafrão consegue desinflamar de forma que quase nenhum medicamento químico também consiga, né? E além disso, é digestiva, é depurativa, ou seja, limpa as toxinas do nosso organismo e é uma boa proposta. O chá de açafrão, ou mesmo utilizar aí o açafrão nos nossos temperos, no dia a dia, na nossa comida, ainda estendo aí para o manjericão e para a manjerona, que também são temperos e especiarias. O orégano, aliás, o orégano, Flaviano, tem o poder antitussígeno, como a gente chama, né? Para agora, muitas pessoas têm aí as chamadas tosses secas, né? Aí uma sugestão, o orégano ou mesmo o guaco, né? Que é uma outra planta maravilhosa para essa parte aí respiratória. Todas elas são preventivas, todas elas podem ser usadas para o tratamento, tanto de doenças respiratórias comuns, como para qualquer processo inflamatório, que é o nosso tema de hoje. Eu tenho aqui a pergunta do Juliano, o telefone fica sempre na tela para você participar, aí estão os contatos do Ramon, você pode fazer contato diretamente com ele também, tem o 99326228. O Juliano quer saber sobre o extrato de própolis, aquelas gotinhas, né? Se aumenta realmente a imunidade, se é interessante, e aí ele quer saber se pode beber com mel ou se pode pingar no café, como é que funciona, hein? Ah, boa pergunta, é o Juliano, Juliano. né? Juliano, um abraço, obrigado pela participação e pergunta importantíssima. Uma das ferramentas que eu mais sugiro para as pessoas é a própolis, né? E a própolis, muitas pessoas tomam subdoses da própolis achando que está tendo algum efeito. Pode até ter algum, mas na maior parte as pessoas não estão tendo o efeito esperado da própolis. A dose adulta varia de 35 a 60 gotas a dose, uma única dose. Aí tem gente que toma 5 gotinhas e acha que está tudo bem. Como ela tem um gosto muito forte, as pessoas acham difícil tomar na dose correta. Aí vai depender do tipo corpóreo, né? O biotipo, o peso e a altura da pessoa. Pessoas mais franzinas, mais leves, menores, a partir de 35 gotas. E as pessoas mais corpulentas, maiores, até 60 gotas por dose. E claro, como qualquer planta, eu acabei de dizer que não deve tomar mais do que 3 vezes por semana, a própolis não é diferente. A gente até tem visto aí nas redes sociais e profissionais da área de saúde recomendando própolis todos os dias. A própolis, por ser um potente antibiótico, né, um bactericida, se a gente tomar todo dia, a gente vai prejudicar a microbiota intestinal. E não precisa para a gente ter os melhores efeitos da própolis, Flaviana. A gente pode tomar 2 vezes por semana, nessa dose que eu falei, né, de 35 a 60 gotas, a depender de cada organismo, 2 vezes por semana. Por exemplo, nas segundas e quintas-feiras. Já será um excelente preventivo para doenças respiratórias, doenças inflamatórias. Vai ajudar a regular a microbiota intestinal, já que ela tem um poder também vermífugo muito grande. E o Juliano perguntou, e eu vou dizer, não se deve misturar no café. Eu também vejo muitos profissionais aí dizendo isso. Mas como a gente tem aí especialização em plantas medicinais, em fitoterapia, a gente sabe que, primeiro, o café é um inibidor universal de absorções. Tudo tomado perto ou junto do café, o café inibe a absorção. Então ele vai fazer isso com a própolis, né? Então vai diminuir a absorção dela. Então o ideal é longe do café, pelo menos 1 hora. E pode sim misturar ao mel. Se a pessoa não tiver nenhuma síndrome metabólica, não tiver diabetes, ela pode colocar aí as gotinhas misturadas aí num pouco d'água com mel ou num chá com mel, pode ser uma boa proposta. Mas lembrando que o mel também não deve ser utilizado todos os dias, mas é uma excelente proposta aí para prevenir e tratar problemas respiratórios.
Dica importante, né? E para fechar, a pergunta da Maria do Rosário, lá do bairro São Roque, né? O que é bom para bactéria no estômago, a H. pylori? Ah, boa pergunta. Maria do Rosário, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. A H. pylori, conhecida popularmente, ou a Helicobacter pylori, né? Essa bactéria tão comum no estômago. Primeiro, é válido a gente informar que quem tem problema com H. pylori é quem tem já um ambiente gástrico não saudável. Então, o primeiro passo, porque se a pessoa fizer o tratamento da antibiótico terapia, que é proposto, né, pelos médicos gastro, por exemplo, ela pode resolver, mas essa bactéria pode voltar se o ambiente estomacal da pessoa continuar o mesmo. Então, se a pessoa faz muito uso de produtos alimentícios, açúcares, né, glúten e tudo mais, ela trata, daí 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano ou mais, a bactéria pode voltar. Então, o grande segredinho, primeiro, é mudar o ambiente estomacal dessa pessoa, mudar os hábitos alimentares. Mas nós temos, sim, propostas de antibiótico terapia natural. Dentre elas, eu utilizo muito a própolis, né? A própolis, tem a unha de gato, um cipó amazônico maravilhoso também, e uso outras ferramentas, como os próprios temperos e especiarias naturais, o orégano, o manjericão, a manjerona, a urucum, né? O gengibre, o próprio alho, que tem um poder antibiótico maravilhoso. Nós temos aí protocolos que a gente monta individualmente para a pessoa fazer o tratamento. Mas, de qualquer forma, o que precisa é mudar o ambiente aí para não voltar a H. pylori.